Bom, apesar dos recuos, os pontos centrais da reforma da Previdência enviada pelo governo ao Congresso, esses pontos principais foram mantidos e hoje também nós temos protestos nas capitais do Brasil contra a reforma da Previdência. E para falar mais sobre esse assunto, gentilmente nos atendendo, o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Secretário, bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, obrigado a vocês, estamos à disposição. Bom, secretário, antes de falar especificamente sobre o que foi apresentado ontem no Congresso, de que maneira o governo recebe esses protestos pelo Brasil? Olha, com naturalidade, a essência da democracia é a população se manifestar. O que nós esperamos é que isso ocorra de forma ordeira, em paz, respeitando o direito de ir e vir das pessoas, que é um preceito constitucional também. Nós temos visto alguns excessos que precisam ser coibidos. Mas a manifestação democrática, ela é absolutamente desejável e salutar. O senhor acha que tem questões mais políticas do que especificamente sobre pontos da reforma? Olha, a pauta da reforma, depois da apresentação do parecer pelo relator, perdeu completamente o sentido da manifestação de hoje, né? Então, todos aqueles pontos que havia resistência por parte dos setores da esquerda foram ultrapassados pelo relator. Eu vejo que a manifestação de hoje perdeu muito da sua consistência e da sua essência em função do que foi apresentado na Câmara ontem. O senhor acha que o que foi apresentado na Câmara ontem ficou a contento com a economia de 913 bilhões de reais, um pouco menos do que o governo imaginava, mas é possível acertar as contas, secretário? Bom, essa agenda, essa pauta é uma agenda do Brasil, da sociedade brasileira, do Estado brasileiro. Isso foi compreendido pelo Parlamento. O ministro Paulo Guedes, em várias intervenções públicas, já falava a respeito da necessidade de termos pelo menos 1 trilhão de impacto fiscal. 913 bilhões é muito próximo do número que o ministro falou, né? Então é evidente que esse número nos deixa confortáveis. Esperamos que não haja nenhuma retirada maior e que se mantenha, inclusive, no plenário da Casa. Secretário Rogério Marinho, a pergunta que chega de Brasília com Josias de Souza. Josias. Pois não. Secretário, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: esses 913 bilhões previstos aí na proposta do relator estão incluindo um aumento da contribuição sobre o lucro de bancos. Primeiro, eu queria saber se o senhor considera razoável esse aumento. Em segundo lugar, nesse momento agora deve entrar em campo as corporações para tentar diminuir esse valor. Se o senhor receia que esse valor possa ser ainda desidratado. Josias, bom dia. Primeiro dizer que o parlamento ele tem a autonomia de fazer a proposta que fez e foi fruto de uma concertação com a grande maioria dos líderes dentro do parlamento brasileiro. O trabalho de negociação que permitiu a apresentação do projeto é uma demonstração de que o parlamento brasileiro está vivo, né? E certamente houve uma consulta aos vários segmentos da sociedade, inclusive as corporações. É bom lembrar que a regra de transição que o relator está propondo significou uma redução de mais de 100 bilhões de reais no nosso impacto, né? Então isso certamente vai impactar também os servidores públicos, mas ele fez uma regra que impacta o servidor público e impacta o regime geral de forma igual. O documento do relator são 170 páginas, ele terminou de ler ontem às 4 da tarde, 3h30 da tarde, então a nossa equipe está debruçada sobre ele. Então eu não tenho ainda assim uma análise mais aprofundada sobre o conjunto de modificações que foram feitas. Esse aumento que foi dado do lucro líquido dos bancos, ele já existia até dezembro de 2018. Né? Então ele está sendo restabelecido, né, pelo Parlamento brasileiro. O nosso governo já se comprometeu em não aumentar tributos, né? Não é uma posição do governo federal, porém a gente precisa respeitar a autonomia do parlamento. Vamos avaliar se terá condições objetivas de ser aprovado dentro da comissão e posteriormente nas duas casas. Alexandre Borges. Secretário, bom dia.
Ontem, de novo, a oposição bateu na tecla de que a reforma da Previdência é contra os pobres e que quem tem mais paga menos, quem tem menos paga mais. Então, gostaria que o senhor aproveitasse a nossa audiência, conversasse até com quem está agora preso no trânsito, ouvindo a gente por causa dessa greve contra a reforma da Previdência e respondesse basicamente para ele se essa reforma é ou não contra os pobres. Olha, nós tivemos o cuidado, quando apresentamos o projeto, em levar em consideração todo o acúmulo de negociações que haviam acontecido na PEC 287, que foi apresentada pelo governo do Temer. Então, apresentamos um projeto de combate à fraude, que já transformou-se em lei, que era a MP 871. Hoje nós vamos ter uma economia de quase 10 bilhões de reais por ano em função dos vários problemas que existem no nosso INSS. Isso é noticiado praticamente de forma diária pela imprensa, mostrando a criatividade daqueles que querem burlar o sistema. Mandamos um projeto de lei que recrudesce ou fortalece a cobrança contra grandes devedores customais, acima de 15 milhões de reais, e ao mesmo tempo instrumentaliza a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para que faça cobranças extrajudiciais. Tivemos a preocupação de que todos têm que contribuir, todos participam do processo, agora respeitando a capacidade contributiva. A oposição tem uma narrativa que não se sustenta, porque que eu saiba, a regra da proporcionalidade, que é uma regra matemática, ela não foi colocada por terra, ela ainda está vigente. 71 milhões de brasileiros serão impactados no regime geral. Na proporção de 800 bilhões de reais, está em torno de 10 mil reais ao longo de 10 anos, pouco mais de R$1.000 por ano. Em contrapartida, 1.400.000 funcionários públicos federais ativos e inativos serão impactados em 240 bilhões de reais. Essa foi a proposta que foi apresentada ao Congresso Nacional. Então eles alegam, porque é 240 bilhões no regime geral e é 800 bilhões no outro, então é maior nos pobres. Só que na proporcionalidade é 14,8 mais forte o impacto no regime próprio, nesse 1.400.000 do que no regime geral. Então essa é uma afirmação absolutamente despropositada, é uma narrativa política, eleitoreira, oportunista, que não tem nenhuma sustentação científica. O que nós estamos dizendo desde o início é que quem pode mais vai contribuir com mais e quem pode menos vai contribuir com menos. Agora que todos vão contribuir. E tanto é verdade que na questão das alíquotas nós estabelecemos a progressividade de tal maneira que a base da pirâmide que paga hoje 8% de alíquota vai reduzir para 7,5%. Eu estou falando de 22 milhões de trabalhadores brasileiros. Agora aqueles que estão acima do valor que ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal de 39 mil vão pagar 22%. Então, nós estamos estabelecendo um princípio de justiça na capacidade contributiva de cada cidadão brasileiro. Aqueles que têm uma capacidade maior vão contribuir com mais, mas todos vão contribuir para reequilibrar o nosso sistema previdenciário. Secretário, e para concluir, a última pergunta, Josias de Souza. Secretário, se considerarmos o valor da proposta original do governo, que era 1,2 tri, nós estamos aqui com 913 bilhões, houve aí uma redução de um pouco mais de 300 bilhões de reais. Isso pode cair um pouco mais no plenário. O que eu queria saber do senhor é o seguinte: o ministro Paulo Guedes disse que essa reforma pode resolver o problema do governo Jair Bolsonaro ou resolver estruturalmente o problema da Previdência por mais longo prazo. Qual é o valor que nós precisamos obter para resolver o problema estrutural e não apenas do mandato de Jair Bolsonaro? José, eu acredito que o valor que foi apresentado pelo relator, ele não vai sofrer outras alterações. Eu me permito ser otimista nesse processo, que eu acompanhei todo o processo de negociação e acredito que não vai haver mais desidratação. Mas se ocorrer, eu espero que seja mínimo. Tá? E esse valor, ele vai nos dar a capacidade e a condição de fazer com que haja a reestruturação e o equilíbrio fiscal do Brasil. A reforma previdenciária, ela por si, ela não é uma panaceia que vai resolver o nosso problema econômico, mas vai nos dar segurança jurídica e previsibilidade para permitir que outras reformas estruturantes possam acontecer
e aqueles que querem investir no Brasil tenham a segurança necessária de saber que o governo vai honrar os seus compromissos. Então é isso que nós esperamos. E o que o ministro tem dito é que em torno de R$1 trilhão seria suficiente para resolvermos a questão estrutural do país e da Previdência. Eu acho que isso vai ser alcançado e é uma vitória da sociedade brasileira e do parlamento brasileiro, do governo brasileiro e do Estado brasileiro. Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Obrigado, secretário, por atender a Jovem Pan. Bom fim de semana. Tá, obrigado a vocês e bom final de semana para todos.